E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar, na verdade eu vou te falar uma habilidade que eu acho extremamente importante você desenvolver. Se você quiser vender mais pela internet, se você quiser dar certo nos negócios, ou se você quiser dar certo na vida como um todo. Porque essa habilidade aqui, eu percebo que ela é uma habilidade extremamente importante. Então, se você quer descobrir ela ao longo desse vídeo, como que você pode desenvolver ela, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like para receber os próximos conteúdos aqui desse canal. E o nome dessa habilidade é a habilidade de você ter paciência. Essa é a habilidade que eu tento desenvolver há muitos anos, que eu acho que eu estou conseguindo desenvolver de uma certa forma, que eu vou precisar continuar desenvolvendo. Porque quando a gente fala em dar certo pela internet, em vender mais pelo digital, os gurus eles vendem muito aquela ilusão de que você vai ter resultado do dia para a noite, de que você vai colocar R$ 1.000 no Facebook Ads e vai voltar R$ 5.000, que você vai ter um retorno extremamente rápido pelas ações que você fizer por aqui. Só que não necessariamente você vai ter esse retorno rápido. E, na verdade, o mais comum é que você não tenha esse retorno rápido, para ser bem sincero. Mas como é que você tem uma grande quantidade de trabalho para ter uma grande quantidade de esforço e ter o resultado lá na frente. As coisas são estruturadas dessa forma e não atabalhoadas, não uma em cima da outra. É como os gurus gostam de falar por aí. E a habilidade de ter paciência, se eu tivesse desenvolvido ela alguns anos atrás, teria sido extremamente importante para eu ter tido um sucesso mais rápido aqui no digital. Porque eu já trabalhei para grandes clientes, já escrevi copy de 7 dígitos, já contribuí para grandes operações dos bastidores do mercado digital. E às vezes você até foi impactado por uma operação, por alguma campanha que eu escrevi, que eu participei. Só que eu não teria chegado nesse nível se eu não tivesse tido paciência. Eu tinha paciência, mas ela era muito pequena, de modo que com algumas coisas eu conseguia ter essa paciência para dar certo e permanecer no médio e longo prazo. Só que para alguns outros projetos que eu demorava um pouco mais a ver resultados, eu acabava desistindo, eu acabava largando no meio. Só que isso não é nem um pouco saudável, porque se você quiser dar certo nas coisas que você faz na sua vida, uma das premissas é você ter paciência. Eu vou trazer o exemplo aqui de quando eu fiz 21 quilômetros, por exemplo, quando eu fiz uma prova de 21 quilômetros correndo pela primeira vez. Eu passei quase um ano treinando, todos os dias, sem falta, para eu chegar e correr essa prova de 21 quilômetros. Eu não comecei correndo 21 quilômetros de uma vez. No primeiro dia, na primeira semana, eu já fui lá e corri 21 quilômetros e acabou. Não foi dessa forma. Eu corri primeiro 5 quilômetros, mais ou menos, correndo. Depois eu melhorei um pouco nesses 5 quilômetros. Depois eu comecei a fazer 5 quilômetros com um pouco mais de rapidez, com um pouco mais de fôlego, com um pouco mais de ritmo. E só fui melhorando nos 5 quilômetros. E à medida que fui melhorando, eu fui começando a correr distâncias um pouco maiores. Eu pulei dos 5 para os 7, dos 7 para os 10, dos 10 para os 12, dos 12 para os 15, até chegar em 21. E todo esse processo demorou um ano, praticamente. Agora imagina se eu tivesse perdido a paciência no terceiro mês. Eu nunca teria chegado nesses 21 quilômetros, que era o meu alvo final do ano passado. E isso às vezes acontece com você em algum projeto. Às vezes você se compromete em dar certo, às vezes você se compromete em algum projeto de longo prazo, só que quando dá 1, 2, 3 meses, você vai lá e desiste. Ou você vai lá e simplesmente joga tudo pro alto e tenta uma outra coisa. E não tá errado você pivotar alguma coisa que você não tá vendo resultado, que você não vê resultado em um futuro próximo. Só que você tem que entender se você realmente não vê resultado, se aquele mercado que você está atuando realmente não vai te trazer frutos, ou se você só simplesmente precisa de ter paciência. Porque nos negócios a paciência é fundamental. A paciência, às vezes, de você só fazer, de você ficar parado e de você buscar aquele resultado. Ou de você fazer um pouquinho todos os dias. De você simplesmente pegar, sentar a bunda aqui na cadeira e fazer. Fazer, fazer e fazer. Repetidamente todos os dias. Até você conseguir dar certo da forma com que você deseja por aqui. Porque o que eu mais vejo é gente querendo resultado em um mês, em 2 meses. E a culpa às vezes não é sua, porque você vê os gurus falando sobre isso mesmo. Você vê um monte de gente te prometendo coisa rápida, coisa fácil, coisa automatizada. Só que não necessariamente aquilo vai ser real para você. Isso aí vai ser real para pouquíssimas pessoas. E você tem que encarar como se não fosse real para você, entendeu? Você tem que encarar como se você fosse começar um projeto hoje e esperar colher resultado daqui um ano só, daqui 2 anos só. E eu vou trazer um exemplo aqui para a sua realidade. Sabe aquele seu guru favorito? Aquele seu influencer que você gosta muito? Aquela pessoa que você acompanha aqui nas redes sociais? Aquela pessoa está aqui há anos. Aquela pessoa não começou ontem, não começou hoje. Ela está aqui tem muito tempo.
Só que para ela chegar nesse nível de estar aqui há muito tempo, de você acompanhar ela, ela permaneceu no longo prazo. Ela permaneceu com muita paciência ao longo do progresso dela, ao longo do tempo dela, sabe? E é isso que você precisa ter em mente também. Precisa ter em mente de que as coisas não vão acontecer do dia para noite. É meio louco eu falar isso, porque quando a gente faz uma faculdade, quando a gente entra em algum projeto que a gente sabe que vai demorar, a gente tem expectativa alinhada de que vai demorar uma certa quantidade de tempo para chegar no resultado, de que vai demorar um pouco para você ter um conhecimento específico, para você sair formado em alguma área. Só que pouca gente te traz essa clareza e te traz esse alinhamento de expectativas aqui no digital. E até um exemplo legal de trazer aqui para você, vou até pesquisar aqui no YouTube, ó, é o Jonas Castro. Ele é um empreendedor que ele está fazendo um certo sucesso aqui na internet pelo jeito de viver dele, pelo estilo de vida. E lá no primeiro vídeo dele, que foi há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, ele publicou. Queria fazer aquele vídeo que estava começando no canal dele, que estava começando a produção de conteúdos dele, mas que ele não estava esperando ter um sucesso naquele primeiro vídeo. E coincidentemente ele teve um sucesso muito grande já nos primeiros vídeos que ele fez. Só que ele falou que esperava colher resultado aqui do vídeo do YouTube dele depois de um ano. Depois de um ano produzindo todas as semanas. Olha só como é que estava o alinhamento de expectativa do cara. O cara começou um projeto para colher resultado daqui a um ano só. E estava tudo bem se ele não colhesse resultados com menos de um ano. Mas que ele iria continuar fazendo o que precisava ser feito até ele alcançar o resultado que ele queria, entende? Só que o que eu quero trazer aqui é justamente isso. Você precisa ter muito bem essa expectativa alinhada com a realidade. Essa expectativa de que não vai ser do dia para noite. Não vai ser do dia para noite que as coisas vão acontecer. E eu sou essa pessoa que quero as coisas do dia para noite, que sou ansioso, que quero saber as respostas para os meus questionamentos logo, que eu quero que as coisas aconteçam logo, que os resultados caiam na minha conta bancária. Só que isso não vai acontecer. Ou se isso acontecer, é uma exceção muito grande, ou você teve sorte, ou sei lá o quê. Mas não vai acontecer do dia para noite. E quando você vê as histórias de gente que dá certo aqui no digital e de gente que vende aqui pela internet, essas mesmas pessoas falam que elas passaram anos fazendo as coisas, anos produzindo conteúdos, anos sendo copywriter, anos, sei lá, fazendo o que elas estavam fazendo, sabe? Até elas colherem um resultado exponencial por aqui. Porque os resultados aqui eles começam assim, ó, em linha reta. Eles vão subindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até do nada você tem um boom assim, sabe? E esse boom, para algumas pessoas, pode ser em 3 meses e para outras pode ser em 3 anos. E vou ser bem sincero com você. Eu gostaria que o meu boom fosse em 3 meses, coisa que não aconteceu para alguns projetos. Para outros já aconteceu, sabe? Então você ter essa expectativa alinhada no final das contas. Você entender o porquê você está aqui, quais são os seus porquês, o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. E você saber que você vai colher um resultado só no futuro próximo. Em um futuro, e não em um presente, não em um ontem, não em um agora, como grandes gurus pregam para você por aí, sabe? Então, tem isso em mente, sabe? De que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Elas vão precisar de um certo progresso, de uma forma estruturada para essas coisas acontecerem. Eu até estava escrevendo um e-mail aqui, uma cópia que eu estava escrevendo aqui agora, coincidentemente, que eu escrevi aqui, ó, que o crescimento é melhor que você demore a crescer, mas cresça com um plano adequado, do que você crescer do dia para a noite de forma desestruturada, sabe? E é quando você tem essa clareza, essa expectativa alinhada de que as coisas podem acontecer dessa forma, aí a sua mente ela tem um nível de tranquilidade um pouco maior, sabe? Eu vou trazer um exemplo pra mim, pra minha realidade. Quando eu tava morando longe da minha família, longe da minha namorada e longe de quem eu amo, eu tava com muita ansiedade. Eu queria estar próximo deles, eu queria estar perto deles e pronto, acabou. Eu poderia simplesmente pegar um avião na semana que vem e estar perto deles. Só que só essa dúvida de que quando seria a próxima vez que eu viria eles, ou de não saber quando seria a próxima data que eu viria eles, me deixava abalado já, me deixava, putz, caraca, eu quero ver eles, eu tô ansioso pra caramba. E às vezes acontece a mesma coisa aqui no digital. Se te falassem que você vai ter um resultado daqui a 6 meses, você permaneceria fazendo as coisas que você precisa fazer sem muita ansiedade? Às vezes é isso que vai acontecer com você, sabe? Acontecia comigo. Eu tinha muita ansiedade para as coisas acontecerem logo porque eu não estava com a expectativa alinhada. Só que se você tiver a expectativa alinhada para as coisas, aí elas vão acontecer de uma forma mais fluida. Porque você não vai ter uma ansiedade para que aquelas coisas aconteçam mais rápido. Você vai estar com a mente tranquila porque sabe que o resultado vai vir só daqui a um certo tempo. Então é você pensar, é você ter essa expectativa alinhada, essa clareza direcionada para você entender todo esse cenário, alinhar sua expectativa em relação a tudo e esperar colher resultados no médio e longo prazo.
É muito melhor você ter resultados para sempre no médio e longo prazo do que você ter resultado em 6 meses e nunca mais ter, e chegar e quebrar, sabe? Você crescer de uma forma devagar, mais estruturada, e não de uma forma rápida e desestruturada, entende? E no longo prazo, as coisas fecham para quem tem paciência. Às vezes a sua paciência vai ter que durar 5, 8, 10 anos. Às vezes vai ter que durar 5 meses. Só que você só vai descobrir se você fizer o que precisa ser feito. Ou se você continuar fazendo as mesmas coisas e permanecendo fazendo as mesmas coisas até você ver resultado naquilo que você está fazendo. Esse vídeo foi um pouco mais curto, foi apenas uma reflexão que eu estava tendo aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha pegado algum insight e que você tenha tirado algum proveito desse pequeno vídeo que eu postei aqui. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, de um certo alinhamento de expectativa para alinhar as coisas mesmo na nossa vida. Eu espero que tenha feito sentido para você. Um abraço, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal para receber outros conteúdos e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.